Paulo Pi, muito bom. E olha, hoje, como diz Galvão, haja coração. Ainda mais 2 jogões aí, você acompanha pela Globo, Bahia Esporte, direto para Pernambuco, e Corinthians e Flamengo ao vivo pro resto do Brasil, tudo às 4 da tarde, horário de Brasília. Você sabe que aqui no nosso time da Globo a gente tem 2 comentaristas que sabem tudo sobre Corinthians e Flamengo, Júnior e Casagrande. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha que tu és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Viva o Corinthians! Viva o Flamengo! Viva Casagrande! Leovegildo Lins da Gama Júnior, Walter Casagrande Júnior, iguais no sobrenome, diferentes no estilo. Vou no dia do rock da pesada, meu. Quando se fala em Júnior, não há como não se lembrar do Flamengo. Foi aqui que eu fui criado, aqui não dá. Quer dizer, mesmo não querendo, eu tô sempre aqui, né? É o jogador que mais atuou pelo clube, 876 jogos. Ele era sempre um jogador que tinha um padrão de atuação, ele era muito equilibrado. Quando se fala em Casagrande, a associação com o Corinthians é imediata. Casão foi símbolo de gols e de dedicação à camisa corintiana. Quantas vezes o próprio Casa, né? Ele saía lá da frente, vinha discutir com o pessoal aqui na área, porque o zagueiro deu bobeira, falhou. Você vê como que era a vontade de querer ganhar. O Corinthians com Casagrande e o Flamengo com Júnior se enfrentaram 4 vezes na história do Brasileirão. Júnior leva vantagem, venceu 2, empatou outra e perdeu 1. Uma imagem marcante desse duelo ocorreu em 82. Júnior pra cima de Casagrande. Pênalti. E a falta? Resta ver se dentro ou fora da área, dentro da área é pênalti. Júnior era um jogador ofensivo, né? Aliás, eu brinco muito com ele, de vez em quando ele acha ruim. Eu falo assim, eu só conseguia ver o Júnior através de um binóculos, porque ele só se mandava, né? Aí Zico para a cobrança. Partiu ele, pé direito, bateu, tocou em Cesaria, gol! Depois Tita aumentou, 2-0. Para o Corinthians do Casagrande, o melhor jogo contra o Flamengo do Júnior foi em 84. O Flamengo tinha Zico, Júnior, conheciam só Casagrande, Zenon, Vladimir, o tal de Birubira também, entendeu? Casagrande não fez gol, mas o tal do Birubiru deixou o dele na goleada por 4-1, que levou o Corinthians à semifinal. Vamos embora, Júnior! 2 anos depois, em 86, Júnior e Casagrande se reencontraram na seleção brasileira. Tem a chance, pé esquerdo, bate cruzado, gol! Em 93, os caminhos deles se cruzaram novamente. Casagrande chegou ao Flamengo quando Júnior estava se tornando treinador. Com Júnior no comando, além do novato Marcelinho e do veterano Casagrande, o Flamengo enfrentou um Pacaembu lotado de corintianos que não suportaram ver o ídolo com a camisa rubro-negra e pediram a volta dele. Doutor, não me engano, o Casagrande é corintiano. Rapaz, aquilo ali foi forte. E a gente olhava, eu falei, pô, vamos ver se o Casagrande vai chorar. E daqui a pouco os olhos dele com lágrimas e foi muito, muito emocionante, muito forte. Curiosamente, o Corinthians venceu 1-0, com um gol contra do próprio Casagrande. Assim como o atacante, Júnior também esteve do outro lado. Foi técnico do Corinthians em 2003, numa passagem relâmpago, apenas 10 dias. Volta, Fabrício! Depois de 2 derrotas e 1 vitória, ele pediu demissão. Lá atrás, ó! Fica essa pronta, na verdade, de não ter conseguido atingir, né, pelo menos uma parte daquilo que foi traçado. Casagrande de um lado, Júnior do outro, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Aposentados no campo, eles defendem outra vez o mesmo uniforme. Aí ficou bom pra gente, que joga junto com eles a cada rodada aqui na Globo. Pois é, e hoje eu vou ter o prazer, mais uma vez, de estar com os dois. Jogo aqui na Arena Corinthians. Corinthians e Flamengo, jogão hoje. Mas vamos falar um pouquinho desse baú, Casagrande.
pênalti no Júnior? Que história é essa? Ou não foi pênalti? Não, o lance é o seguinte, eu era muito novinho, eu não sabia como o Júnior fazia as coisas, eu fui que nem louco, ele me deu um corte, pode ter sido até pênalti. Só que eu vou falar uma coisa, pra mim é um orgulho, sinceramente, ter jogado contra o Júnior, ter jogado a favor do Júnior na seleção brasileira, ele ter sido meu técnico, hoje ele é meu companheiro aqui, meu amigo da Itália, festa de final do ano na casa dele. Assim, a nossa vida tá ligada e pra mim é um grande prazer, cara. E grandes encontros sempre, né? Históricos, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Júnior. Eu acho que a gente teve o privilégio, né? A recíproca do que ele falou é verdadeira. Eu acho que principalmente porque a gente fez parte, como ele fez, da nação corintiana, né? Da democracia corintiana e do meu lado com o Flamengo daqueles grandes momentos. Eu acho que a gente se encontrou em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Eu acho que por isso que a gente continua com essa amizade fraterna. Para quebrar o galho, para ele não falar que eu tô contra ele, eu vou botar um lance aí em que ele vai para cima de você, passa, cruza e o Sócrates quase faz o gol. Você já disse em alguns programas, algumas vezes, que você era muito fã do Zico, já chegou a pedir camisa pro Zico, etc. Pediu camisa alguma vez pro Júnior, você se lembra disso? Ou não dava? Você olhava pro Zico e falava, não dá tempo. O lance é o seguinte, eu era muito fã daquele Flamengo dos anos 80, fã mesmo. Quando eu me deparei com 18 anos no Morumbi pela primeira vez contra esse time, eu fiquei uns 15 minutos de bobeira mesmo, olhando o Júnior, olhando o Zico, mas aí eu fui logo no Zico, foi pra reservar, né? Se passar 10 minutos, os outros pedem. Eu falei, ô Zico, dá a camisa pra mim, né, cara? Ô Júnior, a gente tem uma foto aí que também é histórica, né? Que me parece que foi tirada na Itália. Foi um Réveillon na sua casa, com a presença não só do Casagrande, como de outros jogadores. Que ano foi isso? Foi o Réveillon de 87, 88, né? Por coincidência, todos nós, ele morava em Ascoli, em Pescara, que dava 60 quilômetros. O Andrade e o Renato estavam na Roma, que dava 170 quilômetros. Né? O Edmar estava jogando comigo lá no Pescara. Aí a gente se juntou, você imagina o que aconteceu, né? Muita água mineral, um Réveillon, etc. E tal. Só água mineral, depois. Eu já soube até detalhes, né? O Casagrande estava até machucado, né? Nessa época desse Réveillon, foi isso? Eu tinha operado o joelho numa cirurgia teste ainda para ligamentos cruzados, e o médico falou para mim, 3 meses sem pisar. Eu fui lá, sentei às 5 da manhã, eu levantei, pus as muletas debaixo do braço, saí andando, a galera falou, você tá louco? Agora já era. Já curou. Já era. Pois é, gente, hoje vamos ter mais um jogo histórico também, um encontro muito importante entre Corinthians e Flamengo, né? O Flamengo precisando aí da vitória para não distanciar ainda mais do Corinthians, que está parecendo tão imbatível. Será que é mesmo? É um encontro entre o melhor ataque da competição, que é o Flamengo, contra a melhor defesa e esse invencível Corinthians. Vamos ver na reportagem de Abel Neto. Tentou um passe pro Jô na grande área, limpou, veio o goleiro, a batida! 31 jogos de invencibilidade. Romero comemora! Líder isolado do Brasileirão. Testada linda pro gol! 8 pontos de vantagem pro segundo colocado. Jadson bateu pro gol! Eles já estão no topo, mas não querem parar de subir. É o Corinthians de Fábio Carille. É por isso, nós marcamos demais, jogadores que se entregam, um comprometimento muito grande sem bola. Muitas vezes você vê o Jô, já aconteceu várias vezes aí do Jô tá cobrindo um lateral, isso dificulta muito para os adversários. Tá difícil mesmo. O Corinthians tem a melhor defesa do Brasil em 2017. Apenas 23 gols sofridos. Dos 47 jogos disputados, o time não levou gol em 26 partidas. A gente conversa ali no vestiário que se a gente não tomar gol, a gente fica mais perto da vitória. A tentativa na chegada do time do Flamengo, o Guerreiro ajeitou, vem batendo pro gol! O desafio de logo mais é parar o melhor ataque do país na temporada. Saiu da marcação, olha o Everton! Em 2017, nenhum time brasileiro fez mais gols que o Flamengo. Everton Ribeiro na cara do gol, rolou pra Diego! 88 gols marcados em 42 partidas. Teremos que fazer uma partida quase que perfeita, né? Então temos que nos preparar para isso e é com essa mentalidade que nós vamos. Guerreiro, pé direito na bola! Hoje o Flamengo não tem escolha. Precisa acabar com a invencibilidade do adversário para diminuir essa diferença. Se tiver a oportunidade da gente diminuir essa diferença e também adicionar um pouco mais de emoção ao Campeonato Brasileiro. A gente espera poder estar no nosso auge, no nosso dia muito forte mentalmente e
conseguir colocar em campo tudo aquilo que a gente tem de melhor. Mas a invencibilidade corintiana será defendida em casa, com o apoio de mais de 40 mil torcedores e a presença de um talismã em campo. Se 31 jogos de invencibilidade já é uma marca importante, o que dizer dos 37 jogos sem derrota desse cara aqui, ó? O Guilherme Arana é uma espécie de amuleto da torcida. Com ele em campo, o Corinthians não perdeu nenhuma partida em 2017. Como chegar a uma marca dessa, Arana? Bom, é muito trabalho, né? Eu sempre trabalhei bastante, eu sempre fui muito esforçado nos meus treinamentos. E claro, com a ajuda do grupo, o grupo está em uma sequência muito boa, todos em um só propósito, que é marcar, entrar forte no jogo. Arana está invicto a 37 partidas porque não jogou nas duas únicas derrotas do time em 2017, ambas no Campeonato Paulista. Ferroviária 1-0 e Santo André por 2-0. Mas afinal, por que é tão difícil derrotar esse Corinthians? Será que existe algum segredo? O Esporte Espetacular ouviu um dos responsáveis por conseguir o que nenhum time conseguiu até aqui no Brasileirão. Toninho Cecílio, técnico do Santo André nos 2-0 do Paulistão, nos conta o segredo. Uma vitória contra o Corinthians, ela envolve muitas coisas, né? Mas duas das principais foi a anulação do lado direito do Corinthians. O Fagner tinha uma marcação muito individualizada, porque todas as saídas de jogo com ele tem muita qualidade, então ele precisava ser anulado, não é marcar de vez em quando, ele precisava ser anulado. Outra coisa foi preencher o meio de campo muito, até mudando um pouco o estilo de jogar atual, porque o Corinthians quando ataca, os seus extremos entram em diagonal. 133 dias passaram da última derrota e depois disso, o time de Carille já enfrentou situações parecidas. Times que jogaram na retranca. Que lance do Pedrinho! Acabou de entrar, foi no fundo, cruzou pro jogo, Gatito voltou pro jogo! No ataque, lance! E não perdeu. E o Arana chega na cara do gol para fazer! Por isso, jogadores e até técnicos de outros times reconhecem a força do líder. Cara, realmente, eu tô assustado com o nível que eles estão jogando. Cara, eu acho que jogando igual eles jogam. Acho que tem que ser frio, tem que ser calculista, tem que saber atacar eles na hora certa. É um time muito equilibrado em todos os setores, em todas as fases do campo, seja com a posse, sem a posse de bola. Eu acredito que é manter a mesma frieza que o Corinthians tem, manter o mesmo equilíbrio que o Corinthians tem. O Rodinei domina, pé direito, levantou, segunda trave, Everton! O Flamengo vai ter que inventar seu jeito para quebrar esta escrita. O Fábio inteligentemente aproveitou muito daquilo que o Corinthians já tem há alguns anos, conseguiu adicionar ainda muito equilíbrio, sincronismo à sua equipe e está fazendo uma campanha retocável, todo o merecimento para ele, para a sua comissão técnica e os seus atletas. O Corinthians sabe o que é preciso para continuar imbatível. Vai ser um grande jogo, um espetáculo, um jogo que o Brasil para assistir, né? Porque são dois grandes times, duas camisas de um peso enorme. Fazer o que vem fazendo, não mudar nada, porque o grupo sabe que a gente está no caminho certo e tenho certeza que temos totais chances de sair com a vitória. Pois é, tem tudo para ser mais um encontro histórico, 4 da tarde, Corinthians e Flamengo, aqui em São Paulo. Júnior, eu vou perguntar para você, porque você era um defensor que atacava muito. Então a gente vai ter hoje o confronto entre o melhor ataque do Brasil até o momento, o Flamengo com 88 gols, contra a melhor defesa brasileira, do futebol brasileiro, 23 gols só que o Corinthians sofreu. Quem costuma levar vantagem nesse tipo de confronto, o ataque ou a defesa? Olha, quem tem um equilíbrio, que é exatamente o que vem acontecendo com o Corinthians, né? Um sistema defensivo bem montado e nem por causa disso deixa de fazer, não faz tantos gols, mas faz os gols no momento certo, né? Eu acho que esse equilíbrio é que está dando ao Corinthians exatamente essa vantagem sobre todos os adversários. O Flamengo tem peças
né, individuais realmente que podem desequilibrar o jogo. Mas no conjunto o Corinthians tem uma vantagem muito grande. Pois é, e esse conjunto corintiano hoje, Casagrande, vai estar desfalcado do Romero, que é aquele faz tudo no time, né? Ataca, defende, etc. Vai entrar o Cleison, que tem características diferentes. Pesa muito, pesa pouco? Eu acho que pesa um pouco, Mauro. O Romero já está entrosado. O time com o Romero é redondinho. O Cleison é bom jogador, tecnicamente até melhor que o Romero, mas vai ter que se adaptar durante a partida. Nervosismo, falta de entrosamento, aceitação da torcida. Enfim, com o Romero fica melhor. Novo goleiro hoje no Flamengo, Diego Alves. Resolvido o problema de gol para o Flamengo, Júnior? Bem, se ele tiver as atuações que tinha no seu clube, lá na Espanha, naturalmente vai dar um upgrade da defesa do Flamengo. Goleiro candidato à seleção brasileira, inclusive, logo. Não, já mostrou todas as suas credenciais, né? Apesar de estar há algum tempo parado, mas é um goleiro que já tem experiência, acho que vai resolver o problema. Tá certo. Casagrande, vamos voltar ao baú. A gente não comentou na reportagem passada sobre aquele Pacaembu gritando Casagrande, volta, doutor, eu não me engano, etc. E você ainda, 1-0, acaba fazendo o gol contra. Como é que foi aquele dia para você? Imagino que de muita emoção. Então, foi porque eu me preparei exatamente para o contrário. Durante a semana, lá na Gávea, eu falei, a torcida vai vaiar, vai pegar no meu pé, vai me dar um gás, eu vou para cima. Quando eu cheguei, eles começaram a gritar isso antes do jogo. Quando eu entrei no Pacaembu para ver como estava o gramado, começou aquilo. E eu comecei a ficar, assim, descontrolado emocionalmente. Eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangido. Eu vi a torcida do Flamengo lá, eu olhava para a camisa, eu falei, não é possível, eu preciso fazer gol pro Flamengo, sabe? Fiquei completamente descompensado, Mauro. E o gol, na realidade, eu voltei da Europa um jogador taticamente mais completo. Então eu não conseguia ficar lá na frente só olhando. Eu fui ajudar a defesa. E, infelizmente a bola bateu na minha perna e entrou. A época é que não me ajuda muito. Se fosse hoje era gol do Rivaldo. Lá me deram gol contra. Mas hoje os juízes dão gol do quem chutou pro gol. E quanto tempo demorou depois daquele jogo para você acertar a sua volta ao Corinthians? 2 dias depois a diretoria do Corinthians me ligou. No treino da terça, esse jogo foi no domingo. O próprio Paulo Gione, que era o diretor de futebol do Flamengo, me chamou e falou assim, não vai ter jeito, você vai ter que voltar. E voltei no final do ano. Tá certo. E hoje os dois estarão aqui, 4 da tarde, Júnior, Casagrande, Corinthians e Flamengo. Tudo para ser um jogão. Fernanda, Andreoli. Muito obrigada, Mauro, Casão, Júnior. Que time, hein? Que papo de alto nível. Sabe que teve a pergunta aí do duelo entre melhor ataque e melhor defesa. Tem um livro famoso do Phil Jackson, né? Que foi um treinador multicampeão da NBA, que dizia que melhores ataques ganham jogos, melhores defesas ganham títulos. É o que a gente vai ver. 4 da tarde, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. O que o Mauro falou, no mínimo um jogo equilibrado, não tem essa. Beijo pra vocês, obrigado, bom trabalho rapazes. mais tarde, viu? Boa sorte aos dois times. Jogaram nada esses caras aí, viu? Vamos agora rumo ao ápice, porque